hoje nós vamos retornar às origens desta live. Eu quero conversar com vocês, quero ver o que vocês têm para perguntar, alguma dúvida, algum comentário, porque essa live, para quem não sabe, ela foi criada para atender, para eu me comunicar com os leitores. Ela acabou tomando uma forma diferente, cresceu bastante, graças a Deus e a vocês, a confiança de vocês. E hoje, de vez em quando, eu gosto de fazer isso, retomar essa característica inicial, que é esse contato. Eu não tenho a intenção de ter um canal no YouTube para ficar falando simplesmente e os outros ouvirem, não. Eu não tenho, como vocês sabem, eu não tenho nenhuma intenção de convencer ninguém, mas eu gosto de ouvir, saber quais são as dúvidas sinceras, quais são os temas que vocês querem que eu aborde aqui. A live de hoje será uma live mais curta. Eu tenho um compromisso amanhã muito cedo, então eu vou prestigiar aí os comentários de vocês. Vou começar pelo Telegram, porque eu fiz uma postagem no Telegram para as pessoas sugerirem o tema da live de quinta, né? E tem 70 e poucos comentários lá, alguns bastante interessantes, a gente já vai falar aqui. E os demais a gente vai definir conforme vocês vão mandando agora, tá? Se você quiser destacar o seu comentário, que será lido aqui, respondido dentro da minha escassa possibilidade, mande um superchat que vocês também estará colaborando com o meu trabalho. Tá? Boa noite, Sônia Ubirajara e Maria Cecília. Chegaram agora, Anderson de Souza também. Bom, vamos começar aqui pelas perguntas que deixaram no Telegram, e depois eu vou olhar as perguntas de vocês e os comentários, os superchats daqui, tá? Para o pessoal do Facebook, venham para o YouTube que fica mais fácil para eu responder. Quero agradecer a todas as 280 pessoas que já estão aí. Todas deram like? Claro que não, né? O pessoal tem uma preguiça tremenda, né? Pode dar o like aí que não machuca, não custa nada e não é pecado. Então vamos lá. A primeira questão aqui, o primeiro comentário foi do Albano Lopes, meu grande amigo aí de infância. O Albano está falando, como sugestão de tema, uma revisão da visão política do Olavo de Carvalho, né? Eu acho isso bem interessante mesmo, mas aí precisaria de uma live inteira, Albano. O que eu posso resumir para dar um spoiler de uma live que a gente pode fazer sobre isso, porque eu acho muito importante entender, muitas críticas que o Olavo recebia eram injustas, tanto de um lado quanto de outro, porque as pessoas não separavam da maneira que o Olavo separava esse tema. O Olavo separava a ciência política da militância, da prática política cotidiana. Eram duas coisas diferentes. Então, muitas vezes ele estava falando da ciência política e era interpretado como alguém que estava falando de militância política. E, às vezes, ele estava falando da realidade crua da política cotidiana e as pessoas achavam que ele estava extrapolando para a ciência política. Então, nós vamos fazer uma live sobre isso. Eu achei ótima a sugestão do Albano, mas precisaríamos de uma live só para isso. E vamos entrar nesse assunto, sim. O Olavo fez alguns cursos de ciência política, de poder e esoterismo, que tudo isso era o trabalho dele de ciência política, além de vários livros e artigos que ele escreveu sobre isso. E aí as pessoas colocavam no mesmo balaio os comentários cotidianos que ele fazia nas redes sociais, né? E aí é evidente que ia ser tanto falha de interpretação de um lado quanto de outro, tá? Obrigado, Albano. O Fernando Ribeiro também está dando outra sugestão de pauta que precisa de uma live inteira, mas é ótimo. Que ele põe, tem como abordar o uso da pornografia como forma de enfraquecer as pessoas? A pornografia é usada como uma forma de subjugar a pessoa por meio do vício, assim como todas as formas de vício, né? Então tem uns componentes muito interessantes no lado da pornografia
que a gente pode abordar partindo do princípio de 2 livros, né? Daria até para incluir mais alguns livros aqui, tá? Tem um que eu acho que a gente não pode falar sobre isso sobre essa questão da influência da revolução sexual no dia a dia da sociedade, sem falar de quem causou isso primeiro na classe intelectual e depois por multiplicação, por efeito multiplicador em toda a sociedade, são os autores da Escola de Frankfurt. Então, tem esse livro aqui do Christian Rodrigo Iturralde, que é A Escola de Frankfurt e o Início da Nova Era, e algo mais específico com esse ponto de vista que a gente está tratando aqui, do Michael Walsh, que é a Escola de Frankfurt, o Palácio de Prazer do Demônio. Né? Como essa questão da teoria crítica foi responsável por abrir as portas para esse bando de loucura que preenche as discussões a respeito dessa revolução sexual e que eles chamam de liberdade sexual. Aí tem o livro essencial sobre o assunto, que é o E. Michael Jones, talvez o principal autor que estudou isso a fundo e fez o livro base de todo esse conhecimento. Né? Então, nós vamos ainda fazer, eu gostaria de fazer uma live do estilo daquela na minha estante, lá no Minha Estante, para falar do Michael Jones. Né? Eu terminei agora de ler o Modernos Degenerados, que é um livro que eu fiquei adiando para ler, começava e parava, é porque eu sabia que era bom, entendeu? E estou lendo algumas outras coisas dele, né? E eu acho que já está na hora da gente poder fazer uma live Minha Estante com o E. Michael Jones. Quero indicar para vocês, tem 2 entrevistas muito interessantes com o E. Michael Jones, uma feita pelo nosso convidado de amanhã, o Murilo Rezende, que é o nosso convidado amanhã no Copo de Red Pill, e a outra foi feita pelo meu editor, pelo Tomás Perrone, que foi, inclusive, quem estreou o programa Um Copo de Red Pill há 3 semanas atrás. Então, vamos falar sobre a questão do E. Michael Jones e vamos falar sobre essa questão um pouco mais ampla, que é o uso da pornografia como forma de estupidificar e escravizar as pessoas. Eu ganhei um livro que eu já não li, para falar a verdade, inteira, mas eu consultei alguns capítulos e achei muito legal, que é esse livro que eu ganhei do meu amigo Lucas. O pastor Lucas Ferreira me mandou esse livro sobre No Altar da Idolatria Sexual, que também aborda esse mesmo tema. E eu vou fazer um convite, eu não sei se ele vai aceitar. Tem uma pessoa que pode nos ajudar bastante nesse assunto, que é o Carlos Bezerra, de um canal católico. E o cara é fera, meu. Eu tô bobo, assim, tô ouvindo tudo que eu acho desse cara já faz um tempo. E eu conheci o trabalho dele por causa da questão da investigação que ele fez sobre a mensagem de Fátima, né? Sobre o evento em si, sobre a irmã Lúcia, muito provavelmente não. Depois que você vê os vídeos dele, você não tem mais dúvida de que foi uma farsa aí, existe a falsa irmã Lúcia, né? E aí eu comecei a acompanhar e vi que o cara tem muito a colaborar, então eu vou convidá-lo e a gente com certeza vai tocar nesse assunto. Não sei se alguém conhece, quem me indicou o trabalho dele foi a Thaís eu mesma, que está sempre aí. Não sei se a Thaís tem o contato dele, quem puder me passar, tá? Eu pretendo convidá-lo para a gente falar sobre esse assunto, tá? Então, sobre esse tema, Fernando, obrigado pela sugestão, eu acho necessário, mas precisamos... Uma que eu não tenho tanto conhecimento sobre esse assunto, não tenho muito mesmo, e o que eu sei é baseado nesses livros, em algumas entrevistas, documentários dessas pessoas.
Mas eu acho que o Carlos Bezerra é o cara que vai mostrar, porque ele consegue conectar tudo isso que está acontecendo com essa transformação da igreja desde o Concílio Vaticano II, a questão musical, a questão artística. Eu achei fascinante as conexões que ele faz. Se alguém tiver o contato do Carlos Bezerra, eu serei muito grato. Tá? Muito obrigado. Ó, tem várias pessoas aqui falaram para eu comentar sobre a morte da filha do Dugin. Não tenho como comentar porque eu não estou sabendo de nada além do que eu li em manchete, tá? O que eu achei só meio sinistro assim é que ele me pareceu querer politizar em cima dessa tragédia. Assim, né? Também não sei se é verdade, foi o que me contaram. Então eu prefiro não opinar, tá? E que Deus tenha misericórdia do mundo inteiro, porque esse tipo de coisa sendo. Quando passa a ser comum, é porque o negócio vai piorar, entendeu? E eu achei que todo mundo aceitou isso de uma maneira muito ruim. Eu não quero entrar no mérito se pode ser false flag, qual a motivação, qual o objetivo, quais os lucros disso. Mas, enfim, eu acho que não dá para eu comentar por essas razões, tá? Várias pessoas me pediram isso.